Olá, que bom ter você aqui conosco. Eu sou Daniel Ferreira, pastor sênior da Igreja Morada, e agora você vai ficar com uma mensagem que vai abençoar muito a sua vida. E durante essa mensagem, por favor, dê o seu like, comente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe com pessoas que você ama. Que Deus possa abençoar a sua vida. O tema da série é o poder da fé. Existe uma frase no mundo que diz assim: o dinheiro a tudo responde. Quem já ouviu essa frase? O dinheiro a tudo responde. Vocês nunca ouviram, não? Muita gente nunca ouviu, mas ela é uma frase que muitas pessoas falam. O dinheiro a tudo responde. Quer dizer o quê? Que quem tem dinheiro tem a solução. Para algumas coisas é importante de fato, mas existem tantas outras que o dinheiro não compra. E nem o Mastercard. Os mais antigos vão saber a piada, né? Tem uma piada antiga que dizia assim, nem lembro bem, mas para outras existem Mastercard, né? Mas o Mastercard também não resolve. Por exemplo, pastora, o que o dinheiro não resolve? Né, amor? Tu se lembra que 4.3... O que o dinheiro não compra? Uma mãe que tem um filho nas drogas, resgatar esse menino das drogas, ela pode colocar ele com o dinheiro que ela tem na melhor casa de recuperação, e isso pode não funcionar. Um casamento que está chegando no fim, a mulher pode ter o dinheiro maior do mundo para fazer todas as plásticas. O homem pode ter o dinheiro maior do mundo para cobrir a mulher de joias e dar todo o conforto, porém não será suficiente para salvar um casamento. Uma outra coisa também que a gente pode pensar sobre o dinheiro nunca compra é uma doença que não tem cura. Nós vivemos a pandemia da Covid-19 e vimos tantas pessoas com muito dinheiro para se hospedar nos melhores e maiores hospitais do nosso país, por exemplo, comprando, adquirindo pulmão artificial, porque tinha dinheiro, mas ainda assim não foi suficiente. Vemos famosos, riquíssimos, que na hora da necessidade o dinheiro não respondeu. Mas diga comigo, mas a fé, diga mais forte, a fé a tudo responde. A fé, ela é a doutrina fundamental da Bíblia. Pastor, a Bíblia é um livro que fala sobre o quê? Fé. Do Gênesis ao Apocalipse, você precisa de fé para acreditar na Bíblia. Se você não tem fé, quando você lê Gênesis e está escrito: e no princípio criou Deus os céus e a terra, e Ele disse haja luz. E se você não tem fé, você vai dizer assim: como é que pode? Foi uma explosão. Não, o homem veio do macaco. Mas só porque alguém decidiu falar, as coisas começaram a existir. Se você não consegue ter fé, a Bíblia não é um livro que você compreenderá. Na verdade, até porque muitas vezes a gente lê e não faz sentido mesmo dentro da nossa razão. Você olha para a Bíblia e vê a história de Josué. Josué, Deus fala para ele: dá 7 voltas em torno das muralhas. E ele vai lá e obedece. Você já ouviu falar num prédio que foi demolido porque alguém rodou 7 vezes ao redor dele? Não. Então, a base fundamental do Evangelho é a fé. É a fé. É como se hoje eu e você fôssemos para uma viagem internacional, amém? Ai, vocês dão amém, né, gente? Vocês estão aqui, tem até glória depois. Tem gente que deu uma rodopiada ali que eu vi, os mais pentecostais, só porque vai viajar para o exterior, né? Amém. Mas vamos lá, você vai viajar para o exterior. E aí você tem muito dinheiro, mas você só tem dinheiro na moeda da nossa nação, o real.
E aí você vai ali para os Estados Unidos com muitos reais. Amém? Você compra o que lá? Nada. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: ei, fora do Brasil, o teu realzinho não tem valor. Até aqui está difícil, mas vai melhorar, amém? A crise não vai te afetar, igreja. Amém? Você vai ter para dar e para emprestar. Amém? Então, se você sai do Brasil, você pode ter muitos reais, mas você precisa ter a moeda da outra nação para você conseguir adquirir o que você tem desejo. Digamos que de uma forma muito simplificada para a gente entender. A moeda do céu, os religiosos, por favor, não manifestem agora. Não saia correndo, não saia se batendo no chão. Não me jogue pedra, tomate. Porque eu estou comparando a fé com o dinheiro. Por favor, gente, só estou tendo aqui um pouco mais de didática para alguns entenderem. Eu quero que você entenda que a fé, ela é a única moeda que se aceita no céu. Não existe barganha, não existe choro, não existe me dá, eu quero. Não existe miséria, pobreza, é porque eu sou pobre, cego e nu, me dá. Não! A única moeda que fala no céu é a fé. E é por isso que tem muitos que são cristãos, que estão na igreja e não recebem nada. Sabe por quê? Porque lhes falta fé. Na verdade, a gente vai entender que não é que falte a fé. Às vezes falta a aplicação da fé. Deixa eu te mostrar algo na Bíblia. Antes da gente ler, deixa eu te explicar. Deus é poderoso? É? Deus é poderoso? Amém, eu também concordo. O sangue de Jesus na cruz é poderoso? Ele tem poder de salvar toda a humanidade? Ele tem poder de salvar aquele teu parente que nunca veio na igreja? Tem sim. Mas esse poder, ele é barrado, ele é paralisado diante de um coração sem fé, de um coração incrédulo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Diga comigo, o sangue de Jesus é muito poderoso, mas só vai para o céu quem crê. Tá dando uma mexidinha, tá dando uma luz aí no seu entendimento? Ah, depois que morrer, gente, não adianta. A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma única vez e depois disso segue-se o juízo, ou seja, já foi. Não vai voltar mais 365 milhões de vezes encarnado em seja lá e que for, rato, cobra, barata, cachorro, papagaio, empresário. Não vai. Por quê, pastora? Porque eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma única vez. Quantas vezes é uma única vez? Uma. Pastora, a senhora não crê no purgatório? Querido, se eu creio no purgatório, se eu creio na reencarnação, eu não posso crer em Jesus Cristo como meu Salvador. Sabe por quê? Porque eu creio num Deus que é amor. Você crê num Deus que é amor? Eu não consigo acreditar num Deus amoroso, que tendo um purgatório e que podendo fazer com que eu e você pudéssemos reencarnar para se ficar purificando até um dia ser salvo. Eu não creio num Deus que tendo essas possibilidades de salvação enviaria seu filho para morrer a morte mais humilhante da terra, a morte de cruz, para morrer em meu e em seu lugar. Tudo isso anula a cruz. Só há salvação através de Jesus. Jesus é suficientemente poderoso através da sua morte na cruz para salvar a mim e a você. E nós não precisamos fazer nada, apenas
apenas crer. Embora também seja um direito, não crer. Romanos capítulo 14 diz assim: tudo que não provém de fé é pecado. O que esse texto quer dizer? Tudo que não provém de fé é pecado. Esse texto não vai estar no telão porque eu não coloquei aqui. Tudo que não provém de fé é pecado. A Bíblia está dizendo assim: tudo aquilo que você usa da sua autossuficiência, tudo aquilo que você diz assim, não, isso eu consigo, não, isso eu sei. Sabe aquelas coisas que a gente faz, a gente só busca a Deus quando já está naquela casa do sem jeito. E aí a gente diz a seguinte frase: agora só nos resta orar. Diga comigo: agora só me resta orar. Ou seja, eu já tentei de tudo. Quem nunca disse isso? Até no nosso cotidiano, né? A gente fez de tudo, aí olha um para o outro e diz assim: meu filho, agora entrega nas mãos de Deus, a gente só pode orar. Uai, ficou por último? Foi a última opção? Se tivesse outro recurso, nós usaríamos, mas não iríamos orar. Isso é um sintoma de que muitas vezes a nossa fé ela não está sendo utilizada. A gente está fazendo o nosso braço muito mais poderoso, dizendo: Deus, espera aí, só um instante, se eu não conseguir eu te chamo, deixa eu tentar. Você vai entender a origem disso nessa palavra hoje. Muitas vezes nós somos autossuficientes e independentes. Romanos capítulo 12, versículo 3. Agora esse texto vai estar aí para vocês. Romanos 12, 3. Diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês que não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo, agora olha bem para o que eu vou dizer agora, olha o que o texto diz: segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. A Bíblia está dizendo que Deus pegou uma medida de fé e deu apenas para uns. Amém? Não. A Bíblia está dizendo que Deus pegou uma medida de fé. Como é teu nome? Isso. Vitória. A Bíblia está dizendo, Vitória, que Ele pegou uma medida de fé e Ele deu para você. A Vitória tem fé. Ele fez o mesmo com você, com você, com você, com você, com todos nós. Ele pegou uma medida de fé. O que isso significa, pastora? Que não existe nesse auditório ninguém que não tenha fé. Você pode dar um glória, gente. É nessa hora que você aplaude, que você levanta, joga a mão pra cima. Eu estou me esforçando. O pastor está dizendo: está pregando igual a mim. Eu falei: estou me esforçando. Chego lá. Você não precisa mais dizer: eu não tenho fé, pastora. A Bíblia diz que Ele te deu. Começa a procurar, busca lá naquele armário, vai naquele quartinho lá da bagunça, vai cascavilhando, né, que diz tudo, porque tem aí dentro de você fé, sim. Talvez o que você não aprendeu foi usar a fé. Mas dentro de cada um de nós existe uma medida de fé. Agora muitos de nós estamos colocando, depositando, direcionando a nossa fé nos lugares, nos objetos, em coisas sem vida, em pessoas. A gente deposita todas as nossas fichas da fé. Gente, eu tenho que me atualizar, né? Ninguém entende as fichas da fé, né? Nunca usou ficha. Só os mais maduros. Os créditos da fé. Créditos já entende? Já, amém. Eu vou perguntar para esse lado, entende? Que os jovens sentam aqui.
Sabe, eu acredito que tem duas grandes dificuldades que impedem a mim e a você de entender e de praticar a fé. Diga comigo, duas dificuldades, pastora? Duas. Uma delas é o imediatismo. Principalmente nós que estamos aqui vivendo nessa época. Você quer ver uma coisa? A gente manda uma mensagem no WhatsApp. Oi, bom dia, Jaque, tudo bem? Como você está? O que eu faço, gente? Eu fico esperando ela responder. É ou não é? Porque a gente tem a expectativa que vai ser papum, vai chegar lá e vai responder. Graças a Deus, a maioria dos irmãos aqui já me conhece, sabe que nem sempre ou quase nunca vai ser assim. Eu ainda marco lá para depois que eu abrir, eu voltar lá e ver que você me mandou uma mensagem. E quem sabe um dia eu consigo responder. Tem uma irmã aqui da igreja que tem 15 dias que ela me mandou 842 áudios de 15 minutos. Eu vou ouvir, gente. Eu exagerei um pouquinho na quantidade, mas mandou uns áudios. Eu mandou umas carinhas chorando ontem. Eu falei, cara, no caminho eu vou ouvir. Quando eu estiver indo para casa eu vou ouvir. Eu lembrei agora que eu estou pregando. Irmã, eu não vou ouvir agora porque eu estou pregando. Você sabe quem você é, não vou nem olhar. A gente está nessa geração do imediatismo. Ela ainda me mandou um outro e disse assim, escuta pelo menos esse último que é urgente. Eu ouvi, mas eu esqueci de responder. A gente não precisa esperar, gente. Você quer ver uma coisa, uma vida muito corrida, aí de repente a gente... Eita, não tenho tempo de fazer almoço, não vou ter como parar hoje. Pede uma quentinha, manda deixar lá em casa para os meninos. Pede um iFood. Dia de domingo é um perigo você andar nas ruas, porque os motoqueiros de iFood estão tudo doidos, parece um bando de... Irmão, fica de pé, eu quero abençoar a tua vida. Fica de pé, querido. Tem mais motoqueiro do iFood aqui? Fica de pé. Tem mais motoqueiro do iFood aqui? Fica de pé, gente. E tu sentou porque eu não te abençoei ainda. Meu filho, esses seus dias de motoqueiro de iFood estão contados. Deus vai te promover em nome de Jesus. É uma chuva. Amém? Pastora, a senhora tem preconceito? Ah, gente, vai catar piolho na cabeça de careca? Claro que não, gente. Mas presta atenção. Ai, o que você quer ser quando crescer? Ai, eu sonho em ser motoqueiro do iFood. É uma praticidade, gente. Pum, acabou, resolve. Não deu, faz isso, faz aquilo, um dia de repente. Aí a gente se chateia quando a coisa demora um pouco mais. Esses dias eu vi uma história de uma pessoa há mais de 1 hora esperando para ser atendida no médico. Oi? Há mais de 1 hora? Filha, eu já fui para o médico 1 da tarde e fui atendida às 7 da noite. Era o SUS, pastora? Não. Não. É ou não é? E é todo mundo, gente. Eu não estou criticando a pessoa dar 1 hora da consulta. Não somos todos nós. A gente está com uma coisa assim que tem que ser para ontem. A gente não quer esperar mais. A gente não quer mais nem consertar as coisas que quebra. Quebra, a gente joga fora. Esses dias eu fui, o zíper da minha mala quebrou. E a gente vai para Manaus essa semana. Aí eu disse, amor, a gente tem que mandar consertar o zíper. Eu cheguei lá, parecia assim uma casa de mortos, onde se conserta zíper de mala. As pessoas não habitam mais esse lugar. Quebrou o zíper, vai e joga fora, compra outra no shopping. É tudo muito descartável. Então, ter fé numa sociedade imediatista é quase impossível. Gente, alguém roubou meus minutos nos cronômetros. Eu quero ler um texto com vocês. Gênesis 32, 22 a 28 diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se,
tomou suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o val de Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho. Diga comigo, Jacó teve um processo. Ele não ligou para o iFood e chegou na casa dele a resposta da oração. Ele pegou tudo que ele tinha, ele passou o rio, ele voltou e ele ficou sozinho. E um homem lutou com ele. Um homem o quê? Lutou com ele até amanhecer. Foi uma noite inteira de luta. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, olha isso, gente, presta atenção. O anjo, que algumas traduções falam que é um anjo, viu que não podia vencer Jacó. Tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, aqui o anjo, deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Sabe, quando eu olho para Jacó, eu aprendi uma lição muito grande nesse mês de janeiro. Eu olho para Jacó e eu vejo alguém plenamente determinado. Gente, presta atenção, ele está lutando com um anjo. O anjo não quer abençoar Jacó, ele o quê? Tá claro, se ele quisesse ele já tinha abençoado, gente. E Jacó lá, e é luta, imagina uma luta. Pega de lá, pega de cá, puxa a perna, derruba o anjo vai voando, puxa pela asa e vai, não sei o que. Isso é a minha versão da Lila atualizada 2024. O anjo diz: me solta porque eu já tenho que ir, tá amanhecendo. E Jacó diz assim: nem perigo, meu irmão, tu não vai sair daqui se tu não me abençoares. O anjo vai lá, toca na articulação da coxa. Cadê a Andressa? Andressa, tirar assim, quebrar a articulação da coxa assim, dói, será? Quem não sabe, a Andressa é fisioterapeuta, então eu perguntava para quem sabe: será que dói? Dói muito? E é fácil lutar com a coxa quebrada, que é a articulação quebrada? Não dá para lutar? Te digo que dá, amiga. Jacó lutou. Agora a gente fica na igreja: Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo e não quis soltar. Eu tô até com roupa de reteté hoje. O anjo levantou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, não é assim, da minha bênção. Não tenho tempo não, gente, tá acabando. Acabou, senão o homem levanta, o homem do tempo. Aqui na igreja tem o homem do tempo. A Andressa está dizendo que não dá para lutar. Jacó lutou e venceu. A gente fica cantando esse corinho de fogo na igreja. Aí quando vem a luta, a gente diz: Deus me abençoa, em nome de Jesus. No outro dia Deus não fez nada. Ai, Deus não quer. Não é a vontade de Deus. Olha para o irmão do seu lado e diz assim: a frase dos imediatistas. Eu estou ficando ágape, tá vendo, gente? Tá vendo? Eu ia usar a frase dos que não têm fé, mas eu... Vendo? Amém. Obrigado, Espírito Santo. Ele está dizendo: tá vendo, filho? Você consegue. Vou melhorando. Ai, não foi da vontade de Deus. Não é o tempo de Deus. Jacó segurou, amarrou, foi ferido. Segundo o especialista Andressa, é impossível lutar com a coxa deslocada. Mas ele não só lutou, como ele venceu. Sabe o que é usar a fé? É perseverar. Eu disse para você que em janeiro agora nós tivemos uma batalha. Daniel começou a contar um pouco aqui domingo passado. E eu lembro que eu acordei um das madrugadas que eu fui orar, eu estava lendo sobre esse texto de Jacó. E quando eu li ali, Jacó lutando, eu fiquei pensando e me colocando no lugar de Jacó. Sabe, talvez se eu estivesse no lugar de Jacó, quando eu começasse a lutar com o anjo, e eu visse que o anjo não ia me abençoar, eu tinha dito: ah, tá, vai.
Deus tem filhos preferidos mesmo. Cadê que Ele me abençoou? Não abençoou. Talvez eu tivesse lutado um pouquinho, mas quando Ele ferisse a minha coxa, não. Aí no outro dia, quando encontrasse com as esposas, ia dizer assim: eu lutei, eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Mas é impossível com a coxa fraturada, quebrada. Ei, uma fé que não é imediatista, ela luta até alcançar. Leve o tempo que levar. Levanta a tua mão e diga comigo assim: eu sou indesistível. Nós não vamos parar. A gente vai lutar com o anjo se for preciso. Se a gente for ferido, a gente vai sofrer, claro, a dor, mas a gente não vai desistir, porque a nossa fé, ela não é uma fé imediatista. Um outro empecilho, e eu vou falar dele rapidamente, é a mentalidade grego-romana. Essa, principalmente se você está entrando na universidade agora, querido, querida, você precisa se revestir de muita presença de Deus. Você precisa entrar num sobrenatural, porque essa é a mentalidade instaurada na sociedade. A mente grega, ela é conhecida por ser uma forma de pensar metódica e regrada, que busca compreender a tudo pela razão. Durante muito tempo, eu fui alguém dominada nessa mentalidade. Eu sou, por natureza, alguém que gosta de entender tudo, que sempre quer uma explicação para tudo. Então, costumeiramente, eu não sei, mas eu acho que eu era aquela criança que... Por quê? Por quê? Você não vai para casa, por quê? Não vamos ter, por quê? E tem crente que é assim, né? A pergunta do crente não é por quê, é como. É igual esse homem aí que está viralizado nos... Se você não perguntar como, eu não te falo. Só que Deus está dizendo assim: se tu me perguntar como, se tu espernear no como, ainda assim eu não te falo. Sabe por quê? Porque tu não vai acreditar, ainda vai ter medo. Então não pergunta como, se lança. Quando Jesus está andando sobre as águas e Pedro quer andar sobre as águas, Jesus diz: vem, e Pedro diz: como? Como eu faço isso? Ele diz: não, ele vai. Então só vai. Essa mentalidade, ela é uma mentalidade que quer entender tudo. Ela vem para um culto de um momento profético, Moisés. Pensei que tinha sido arrebatado. Ela vem para um culto de um momento profético. E aí Deus levanta um profeta. E aí ele fica: será que é Deus mesmo? Eu sei, gente, que muitas igrejas aí fora colaboraram para a nossa incredulidade, não é? Contratavam pessoas de cadeira de roda para dizer que andava, e por aí vai. Mas isso não é justificativa para limitar o poder de Deus, e muito menos a nossa fé no poder de Deus. Eu conheço uma irmã que ela é crente há milhares de anos. E uma vez ela disse assim para o Daniel, ela não é aqui da igreja: pastor, por que eu não consigo orar em línguas? Porque orar em línguas é sobrenatural. E ninguém com uma mentalidade natural, que quer sempre o como, o porquê das coisas, vai conseguir fluir no sobrenatural. Eu falei para você no início da palavra que a moeda do céu é a fé. E o que move o sobrenatural é a nossa fé. A Bíblia diz que existiram lugares onde Jesus fez poucos milagres por causa da fé daquele povo. Sabe, muitas vezes nós não estamos vivendo o milagre de Deus porque nós estamos depositando a nossa fé naquilo que não é Deus. A Bíblia fala no livro de Atos de prodígios e maravilhas que os apóstolos e os discípulos fizeram depois que o Espírito Santo veio sobre eles. A Bíblia diz que a toalhinha, né, amor, de Paulo curava.
Paulo não está podendo ir, pega lá, era a toalha? Pega a toalhinha dele lá, que ele enxugou o suor, manda ali para ela que ela vai usar a toalha, ela vai ser curada. Pastor, isso tem na Bíblia? Vai ler que você acha. Eram prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Imagina, gente, a sombra de um homem que curava. Aí Paulo chega na Grécia, em Atenas, na Grécia. Só que a Grécia, ela era o berço do conhecimento da época. Lá, eles não conseguiam entender sobre a fé. E Paulo começa a pregar, mas lá os milagres não aconteciam como aconteciam no restante do mundo. Por quê, pastora? Porque lá predominava uma mentalidade idólatra e politeísta. A Grécia, ela influenciou tudo que a gente vê hoje de universidade, de escola. Essa mentalidade foi influenciável e hoje está. A Grécia, ela influenciou o mundo com o seu intelectualismo, com a adoração do corpo, com a democracia. Com o que, gente? Com o que? Exatamente. Que vem substituir a teocracia. A pastora vai falar de política, não estou pregando Bíblia ainda. Nós herdamos essa mentalidade grega. Ela é como um capacete de ferro na nossa mente, que impede que a gente possa acessar níveis de fé sobrenaturais. Eu me lembro, e eu sinto vontade de compartilhar rapidinho com vocês, eu me lembro uma época em que eu não acreditava em profecia. E eu dizia para Deus, usa um pastor pregando no púlpito, mas não manda um profeta com a mão na minha cabeça, porque o Senhor sabe, eu não creio. E eu me lembro que veio um grupo de norte-americanos para vir fazer um culto de avivamento. E eu fui para esse culto de avivamento. Esse negócio do povo que fica caindo no chão, não sei o que, eu não curtia nada disso, gente. Eu lembro que eu ia para a faculdade, eu ia para onde? Eu ia para a minha primeira faculdade que eu fiz. E aí eu voltava, estava tendo um círculo de oração. Aqui era um círculo de oração. Do fogo, caía caco de demônio para tudo que era lado. E aí, a pessoa aqui, incrédula, crente, viu? Ceando, vinha para a igreja, eu vinha assim, ó. Vinha para casa, eu morava aqui. Por quê, pastor? Porque eu queria que o culto tivesse terminado e não tivesse mais esse negócio das profecias. Eu não acreditava. E aí um dia teve uma oração e eu estou me arrumando para ir para o culto com esses americanos. E aí Deus fala comigo. Deus falou assim: filha, não vai de saia não, porque você vai cair. E eu disse: não vou cair é nada. E eu vou de saia. Vou de saia. E ainda tem mais. Eu senti o Espírito Santo dizer assim: o pastor que vai pregar, ele vai chamar as esposas dos pastores lá na frente. Pausa. A senhora já era pastora? Já. Mas eu não acreditava. Meu marido sempre foi do fogo, do manto. Sempre foi crente. Orou muito por mim. E eu ainda mais por ele, né? Porque para ele casar comigo, eu tinha que segurar o anjo. Ele pode tocar minha coxa, mas eu não largo a minha bênção. E aí a gente foi. E eu pensei assim: eu não vou me sentar na primeira fila. A fila dos pastores, né? Onde vai nas conferências. Eu vou me sentar na segunda. Amor, vamos ficar aqui na segunda fila. E a gente ficou na segunda fila. Aí o pastor falou assim: eu queria chamar os pastores e as esposas dos pastores aqui na frente. Aí eu olhei pro meu marido, tudo esquematizado, gente. Aí eu olhei e falei: amor, não vou, tô de saia, né? Vai que eu caio. Essa cara de pau tá aqui, né? E aí ele: tá bom, filha. O bichinho foi lá pra frente sozinho. Eu fiquei na segunda fila. E o pastor orando lá no palco e eu aqui. Me livrei, hein? Falei que eu não ia cair, só comigo mesmo. Cara de crente, roupa de crente, parecia que cria, né? Mas Deus sabe o coração. E eu tô aqui, aí, irmãos, eu abri os meus olhos e olhei para o altar. Quando eu olhei para o altar, aquele senhorzinho norte-americano olhou para mim e falou assim:
em name Jesus. E eu só lembro disso, porque eu caí de saia na segunda fila, em cima das cadeiras. Eu acho que o Senhor deve ter ficado... Eu avisei. Depois não diga que eu não. Eu acordei quando o culto já tinha terminado. Eu não vi nada, eu não ouvi palavra, eu não sei o que ele pregou, mas eu tive uma experiência sobrenatural. Naquele dia, a mentalidade da Grécia foi quebrada na minha vida. Porque por mais que eu não acreditasse, existia um temor no meu coração. E eu dizia assim: Senhor, mas se é o Senhor, faz na minha vida. Senhor, eu queria experimentar, eu queria viver esse sobrenatural. Eu comecei a me abrir para o sobrenatural. Esse espírito da Grécia, ele tem influenciado a nossa sociedade. A gente quer servir a Deus com uma mentalidade de razão. A gente faz cálculo para tudo, gente. A gente esqueceu do poder sobrenatural da fé. A gente dá um passo e Deus coloca o chão. A gente olha para a Bíblia, a gente vê os heróis da fé. A gente vê homens e mulheres que viveram por fé. Como é que você explica uma mãe colocar um bebê dentro de um cesto, liberar esse bebê rio abaixo, crendo simplesmente que Deus vai cuidar de tudo? E a gente não consegue confiar na fatura do cartão que vai vencer. Eu não estou pensando em ninguém, gente, tá? A gente não está tão dominado por essa Grécia, será? Será que a nossa razão não está assim tão grudada? Existe um termo dessa mentalidade, chama gnosticismo. O gnosticismo, a origem da palavra é gnos, que significa conhecimento. A Grécia era uma nação que valorizava esse conhecimento, mas não era o conhecimento de Deus. Não é o conhecimento da verdade de Deus, porque somente esse conhecimento é aquele que arranca de nós a incredulidade e planta em nós uma semente de fé que germina. Eu não sei quantos sabem, mas há 2 ou 3 anos atrás eu fui curada de um câncer de pele, um melanoma. 1 ano depois, o médico olhou para mim e falou assim: você tem um câncer de tireoide. Alguns sabem a história. E sabe, eu orei, meu esposo orou, muitas pessoas oraram, nós aplicamos fé, seguramos no anjo. E sabe o que aconteceu? Não era câncer. Ou se era, já não era mais. Eu falei para vocês que tem coisas que o dinheiro responde, mas outras só a fé. É preciso fé para entrar num nível sobrenatural. Olha o que a Bíblia diz aqui. Antes de eu ler o que a Bíblia diz, eu te falar. Paulo, ele não pôde fazer milagres na Grécia, simplesmente porque o povo lá tinha uma mente racional. E diga comigo: a razão anula a fé. Romanos 12:2, olha o que diz, um texto tão conhecido da igreja: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só existe um caminho para a perfeita, boa, agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Esse caminho é a fé, esse caminho é o extraordinário, sobrenatural. A nossa razão não nos permite acessar. Começa a dizer assim: olha, naturalmente é impossível, mas Deus é especialista naquilo que é impossível. Diga comigo: é impossível, mas o meu Deus, Ele pode. Uma mente natural não vive o sobrenatural. Não tem como contar a bênção de milagre, porque não crê no milagre. Eu ouvi uma pregação do Luciano Subirá uma certa vez, que falava esses depoimentos da pessoa que está dentro do carro e o Espírito Santo diz: vira para a direita, vira para a esquerda. De repente a pessoa está na frente, no lugar certo do endereço.
Você já ouviu gente contando esse testemunho? Pois é, eu me lembro que quando eu ouvi essa pregação dele, eu fui para o meu quarto. E eu lembro que eu estava dobrando roupas. E eu comecei a dobrar aquelas roupas e orar e chorar. E dizer: Deus, por favor, Senhor, me dá essa fé. Eu quero viver essas experiências no sobrenatural. Eu quero acessar. Ai, meu Deus, já pensou? Um dia, eu dirigindo e o Espírito Santo dizendo: vira para a direita, eu quero ouvir tua voz, Senhor, me ajuda. E o Espírito Santo falou para mim assim: filha, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Eu disse: não, Deus, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de fé. E Deus falou para mim: quem está falando de dinheiro, filha? Eu estou dizendo para você: seja fiel nas pequenas coisas. Ou você acha que quando você tem vontade de orar, de onde vem essa vontade? Às vezes a gente fica esperando grandes eventos no céu, grandes coisas, mas a gente tem uma vontade de ler a Bíblia. A gente acorda com uma vontade de orar e a gente diz assim: ai, tô com vontade de orar, mas agora não dá tempo porque eu tenho que botar o feijão no fogo. Agora eu não posso porque eu tô indo trabalhar. Agora eu não posso porque eu tenho que falar aqui com essa pessoa. Não, agora eu não posso. Aí o Espírito Santo diz assim: se tu não consegue corresponder a um chamado para estar na minha presença, como você vai conseguir corresponder a coisas como essa que você tem me pedido? Sabe, não é Deus que deixou de falar, somos nós que deixamos de ouvi-lo. Eu quero encerrar com um texto, e se você não leu a Bíblia na semana passada, você vai ter a oportunidade de ler quase toda agora. Romanos 4, 16 ao 24 diz assim. O Espírito Santo falou para mim assim agora: tava bom até você dar essa alfinetada, filha. Quase eu consegui a pregação toda. Vai dar certo. Eu sou ágape. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos os que têm a fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e que cria coisas novas do nada. Ei, é aqui a Bíblia está dizendo: ei, esse Deus que Abraão acreditou é aquele que traz o que não existe à existência. O que você quer, o que você precisa não existe. Não se preocupa, Deus é especialista em criar e te entregar se você crê. 18, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, mesmo quando as circunstâncias para Abraão diziam não, ele acreditou. Abraão manteve a fé, crendo que se tornaria pai de muitas nações. Quando Abraão creu que ele seria pai de muitas nações, deixa eu te falar, ele não tinha nenhum filho ainda. Pois Deus lhes tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. Se você leu a Bíblia, você sabe, como as estrelas do céu, incontáveis como os grãos de areia na praia. E a sua fé não se enfraqueceu. Diga comigo: não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Embora a razão humana, a mente grega dissesse: não é possível, não dá certo, não tem jeito, ainda assim Abraão creu. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ei, esse texto é extraordinário, queridos. E eu quero dizer para você, a fé, ela nos permite crer além das circunstâncias.
Qual é o período, qual é a estação da tua vida agora? Tenha fé. Abraão creu além das circunstâncias. Jacó creu além das circunstâncias. Joquebede creu além das circunstâncias. Josué creu além das circunstâncias. Moisés creu além das circunstâncias. Não espere que as circunstâncias mudem para você começar a acreditar. Comece a ter fé agora. Diz para 3 pessoas aí ao seu redor: ei, começa a ter fé agora. Começa a ter fé agora. Começa agora, no meio dessa batalha, no meio dessa dificuldade, no meio desse impossível, no meio dessa tempestade. Começa a crer agora. A fé está completamente ligada ao que Deus falou. Você sabia, queridos, que existem mais de 5.467 promessas? 5.467 promessas liberadas para mim e para você na palavra de Deus. A fé, ela é firme, ela não vacila. Pausa, gente, eu estou terminando, olha para mim. Escuta aqui. Ai, pastora, a fé é firme, não vacila. Mas eu vacilo na minha fé. Você conhece a história de Abraão? Conhece ou não conhece? No caminho ele vacilou. Você conhece a história de Pedro? Conhece ou não conhece? No caminho Pedro vacilou. Você conhece a história de Davi? Conhece ou não conhece? No caminho ele vacilou. Quando a Bíblia fala de não vacilar, ela está dizendo que não é que nunca deixou de acreditar, não é que nunca balançou um pouco, mas é que mesmo quando estava tendendo a não acreditar, foi assim mesmo. Não desistiu, não retrocedeu. E a fé, ela é fortalecida no meio da nossa adversidade. Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar hoje por uma fé sobrenatural. Na verdade, não existe fé natural, porque a fé natural, ela não alcança o sobrenatural. Eu quero orar destravando esse sobrenatural na sua vida. Se assim como eu, durante muito tempo, você foi travada no profético, você não conseguia acreditar. Talvez a razão seja a mesma da minha própria vida. Mas eu quero orar hoje em nome de Jesus por um destravar na sua mente. Eu quero profetizar que a sua mente, a partir de então, não vai controlar os seus passos. Você vai guiar os seus passos pela fé que remove montanhas. Espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. E você pode também continuar nos acompanhando pelo nosso Instagram, @Igreja Amorada. E se você deseja nos conhecer mais, deseja mais informações, você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Igreja Amorada, aqui é o seu novo lar.